Abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nós vamos continuar falando sobre o profeta Daniel. E a semana retrasada falamos sobre a insônia do rei. O rei Nabucodonosor não conseguia dormir. Por quê? Porque ele teve um sonho e ele queria que alguém interpretasse o sonho para ele. Só que ele não queria ser enganado. Ele chamou todo mundo do reino lá, os sábios, os caldeus, né? Os astrólogos, e disse assim, ó, vocês vão me dizer o sonho e a interpretação. Então a pessoa tinha que saber até que o rei teria sonhado, né? E o rei disse, se não me disserem, o que vai acontecer? Todos morrerão. E daí o profeta Daniel, quando chegou Arioque lá para matá-lo, o profeta disse, espera um pouquinho. E ele se reuniu com os amigos, fez uma reunião de oração, e o que Deus fez? Deus revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. Então hoje nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver o que aconteceu. Vamos ver esse sonho que o profeta teve, ou melhor, que o rei teve, e que o profeta revelou, e o significado desse sonho. Isso vai nos ajudar também a ver como que nós olhamos para as profecias, como é que nós lemos a Bíblia. Nós vamos aprender isso hoje. Então nós vamos ler a primeira parte em Daniel, capítulo 2, versículo 24. Então está projetado aqui, vocês também podem ler nas suas Bíblias. Diz assim, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Ele estava salvando todos aqueles sátrapas, né, os caldeus. Ele estava salvando a vida dos sábios, dos astrólogos, porque ele disse, eu sei a interpretação, porque Deus me disse qual o sonho e qual a sua interpretação. Então Arioque introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho e a sua interpretação? Foi a pergunta do rei para Daniel. Bom, essa é a nossa introdução, nós então recordamos aquilo que aconteceu, né? Daniel introduzido na presença do rei Nabucodonosor, e o rei perguntou, me diga então o sonho que eu tive e qual a interpretação desse sonho. Esse texto é muito importante, irmãos, porque ele nos leva a compreendermos algo que a igreja precisa saber. Quando eu falo a igreja, é a igreja como um todo. Todos aqueles que se aproximam da Bíblia, todos aqueles que se aproximam das Escrituras, precisam saber a diferença entre o que é uma especulação filosófica e o que é uma revelação. O Israel falou sobre revelação agora há pouco, né? Que a revelação máxima do Senhor é Jesus, né? Mas o que seria uma especulação? Alguém sabe? O que é especular? Por exemplo, se eu vejo o Romildo andando na rua de trás, eu posso não saber o que ele está fazendo ali, mas eu posso o quê? Posso especular. Eu imagino que ele esteja, sei lá, indo vender perfume. Eu imagino que ele esteja indo fazer uma visita. Eu imagino que ele esteja indo na casa de um amigo. Eu imagino que ele esteja indo no mercado. O que eu estou fazendo? Estou especulando, porque eu não sei.
não me foi revelado. Então existe uma diferença, irmãos, que a igreja precisa saber. E quando eu falo igreja, não só essa igreja, mas todas as igrejas, o povo de Deus precisa saber entre o que seja revelação e o que seja especulação. Então, vamos lá para Deuteronômio, daí nós temos um indicativo dessa diferença. Deuteronômio 29, 29, o que diz? Está ali, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então existem as coisas encobertas. E elas pertencem a quem? A Deus. E as coisas reveladas a nós, aos nossos filhos, para sempre. E sabe o grande problema que acontece? É quando a igreja, quando os pastores, quando os líderes, quando os profetas, quando os apóstolos, quando os evangelistas se preocupam mais com as coisas encobertas do que com as coisas reveladas. Existem textos na Bíblia que são assim encobertos, que são mais difíceis? O que os irmãos acham? Ninguém me ajuda? Tem gente que se preocupa mais com aquilo que está encoberto. E daí fazem o quê? Especulações. Mas nós devemos mais nos preocupar com aquilo que está revelado. A palavra revelação significa abrir o véu, abrir as cortinas, mostrar aquilo que é claro na Bíblia, aquilo que está revelado é a parte primária daquilo que deve nos interessar, e não aquilo que está encoberto. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Então hoje nós vamos falar sobre a diferença entre especulação e revelação. Mais um versículo interessante. Um dia Jesus falou assim, né, sobre a volta dele. Falou assim, mas daquele dia e hora, o que ele disse? Ninguém sabe a volta de Jesus, né? Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Os irmãos estão entendendo? O dia e a hora ninguém sabe. Quando foi que Jesus falou isso? Que ano que foi? Mais ou menos. Mais ou menos lá pelos anos 30, né? Da era cristã. Nós estamos em 2022, né? Então lá no ano 30 Jesus falou, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, mas unicamente o Pai. E Jesus, sendo Deus, será que ele não deveria saber o dia da volta dele? Mas aprove a ele, para que nenhum maluco começasse a dizer a data, o dia, o horário. Ele disse, olha, eu decidi, nem eu mesmo saber na minha soberania. Eu pedi ao Pai, eu não quero isso na minha mente, o dia da minha volta, para que nenhum maluco marque horário, porque se eles entenderem que nem eu sei o dia e a data e o horário e o ano, então ninguém deve dizer, porque eu não sei. Jesus está falando. Os anjos não sabem, apenas o Pai sabe. As coisas reveladas são para nós, mas as coisas ocultas, não reveladas, pertencem só a Deus. Mas será que apesar disso alguém já marcou a data da volta de Jesus? Toda hora, né? Existem as seitas escatológicas do século 17 e 18, que era uma atrás da outra, né? Tem um monte, tudo marcando a volta de Jesus, a volta de Jesus. E Jesus tinha falado que nem ele sabia.
Mas as pessoas acreditavam que o pastor delas sabia, que o líder delas sabia, que o profeta tal sabia. E deviam entender que se o próprio Jesus, que é aquele que voltará, disse que não sabia, é porque não está revelado aos homens. Então aqui é um exemplo de especulação, né? Especulação filosófica não é teologia. E especulação é você fazer continha. Você pega a Bíblia e começa a especular. Ó, aqui, está escrito assim, está escrito assim, então eu acho que é isso. Quando não está revelado. E se não está revelado, você não tem o direito de afirmar. Porque as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. E quando a gente vai para o profeta Daniel, a gente entende qual a diferença entre especulação filosófica e revelação. A primeira diferença está aqui, ó. A especulação está ao alcance de todos. Porém, a revelação não está. Está em Deus e a quem Ele quiser revelar. Isto é, especular, todo mundo consegue. Mas a revelação, o conhecimento, o saber, está só em Deus. E é o que o profeta Daniel fala para o rei. Quando o rei pergunta, você sabe qual o sonho que eu tive? E qual a revelação do sonho, a interpretação? Ele diz assim, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E daí Daniel começa a revelar. Mas eu quero frisar aqui, no começo, é que os segredos e os mistérios de Deus, nenhum homem tem a capacidade de, especulando, conhecer. É o que o Daniel está dizendo. Dizendo, ó rei, o que o Senhor quer, só Deus. Não está nas mãos dos homens. E aqui é importante, irmãos, porque quando vem novas revelações por aí, a gente tem que pegar e deixar de lado. Por quê? Porque aos homens só foi dada, pela mão e misericórdia de Deus, a capacidade de conhecer mediante a revelação. E qual que é a revelação que nós temos hoje em dia? A única. 66 livros aqui, ó. Quando foi colocado aqui o livro de Apocalipse, ó, colocado o livro de Apocalipse, o que aconteceu? Fechou a revelação. E depois disso, em que ano que foi escrito o livro de Apocalipse mesmo? Foi no 1º século. Depois que foi escrito o livro de Apocalipse, nenhuma revelação pode ser acrescentada às Escrituras. Pode vir um profeta, pode vir um apóstolo, pode vir um sábio, a revelação foi fechada. E a revelação que nós temos hoje é a Bíblia. Tanto que o nome da Bíblia que a gente dá é a revelação. Por isso que a Bíblia diz que quando alguém começa a revelar, eu vou revelar o Romildo agora, né? O Romildo, eu tenho uma revelação para você. A Bíblia diz que o nome disso é adivinhação. E tem uma procedência a adivinhação. A adivinhação vem de onde?
Do maligno, vem dos demônios. O apóstolo Paulo, ele estava andando lá em Filipos, e tinha uma menina que tinha um demônio de adivinhação. E ela começou a adivinhar, ó, este que passa por nós, estes, né, Paulo e Silas, são santos homens de Deus e proclamam o caminho da salvação. Ela adivinhava. E Paulo, o que ele fez? Ele olhou para aquela menina e viu nela um demônio e disse, em nome de Jesus, saia dela. E aquela menina foi liberta. E aquele demônio de adivinhação saiu daquela menina e aquela menina parou de adivinhar. Sabe por quê? Porque não era revelação, era adivinhação. No livro de Apocalipse diz o quê? Que os adivinhos não herdarão o reino dos céus, é porque existem adivinhos. Não herdarão o reino dos céus. O profeta Daniel, ele não adivinhou nada. O profeta Daniel, ele diz, ó, o que o Senhor quer, rei. Tem um que sabe. E é o Deus Todo-Poderoso. E ele continua dizendo, mas há um Deus no céu, qual revela mistérios, ele pois fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho, as suas visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Estava na mão de Deus. Nem toda a sabedoria humana consegue perscrutar os mistérios de Deus, a não ser que o Senhor tenha revelado. Segunda coisa que aprendemos, a especulação traz exaltação do homem, ao homem e à sabedoria humana, ao passo que a revelação é a expressão da graça de Deus e independe da sabedoria e da erudição humana. Especulação exalta o homem, revelação exalta Deus. E por isso que Daniel diz assim, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Então Daniel diz, olha, eu não sou especial, não há em mim mais sabedoria, não, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então, a especulação traz glória para o homem. A revelação traz glória para Deus. Lembrando que revelação é o que está aqui, ó. Tá certo? Mas olha que interessante, né? Um dos que fazem mais sucesso nos dias de hoje, os pastores e líderes, são aqueles que fazem especulações a respeito de profecia. Já viram isso? Eu vou dizer algumas coisas para os irmãos. Ó. Hoje em dia, sobre o final dos tempos, tem o quê? O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, o tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, né? O dispensacionalismo, que fala daquelas 7 eras. Sabe por quê? Porque todas essas especulações fazem com que os seus doutores de especulação vendam livros e consigam projeção. Porém, o povo de Deus tem a revelação máxima, que é a Bíblia Sagrada. Então, Daniel já diz, olha, eu estou te dando o teu sonho e a revelação, mas não porque em mim haja alguma sabedoria maior do que em todos os viventes. Houve uma ação da graça de Deus, porque a revelação
sozinha, sem que Deus dê também a interpretação, é um prato cheio para as especulações. Eu vou explicar isso, Daniel fala isso também. Olha o que ele diz. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem o auxílio das mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este era o sonho do rei. E aqui está uma coisa interessante. É que, junto com a revelação, Deus dá o quê? A interpretação. Para que o homem não se perca no quê? Das especulações. Então, eu queria hoje, irmãos, se a gente não conseguir gravar nada, que a gente grave isso. Quando Deus dá uma revelação, juntamente Ele dá uma interpretação. Para que a gente não fique inventando moda, tá? É a mesma coisa, existem algumas coisas casadas na Bíblia, sabe? Por exemplo, dom de língua. Ele funciona sozinho? Hã? Não. O apóstolo Paulo, ele fala muito claramente que junto com a manifestação de línguas, há o dom do quê? Da interpretação de línguas. Porque se tivesse só o dom de línguas, ninguém saberia o significado. Mas como ele é casado com a interpretação, tem o dom e a sua interpretação. E aqui também, o sonho do rei. Se Daniel não tivesse recebido de Deus a interpretação, eles iam inventar cada coisa. E o pior é que mesmo Daniel tendo recebido a interpretação, ainda hoje em dia, muitas seitas se levantam dando a interpretação que eles querem. O sonho era o seguinte, eu vou resumir o sonho aqui, né? Então, o rei viu uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha essa parte e os braços de prata, tinha a parte da cintura de bronze e tinha a parte de baixo de ferro misturado com barro. E daí uma pedra que não foi cortada pelos homens saiu e bateu nos pés da estátua, e essa estátua virou pó. Já pensou que prato cheio, né? Daí, os falsos profetas, os falsos ensinadores, as seitas, eles começam a dizer, olha, a cabeça é isso, o pé é isso, os dedinhos é isso, a unha é aquilo, o nariz é aquilo, entendem? Mas daí Deus, junto com o sonho, Ele dá também a interpretação. E nós temos o privilégio de termos estudado a interpretação na escola pública, aí, ó, na escola no dia a dia. Porque o que o rei Nabucodonosor tinha visto? Então, o sonho sozinho nada é, sem a revelação da sua interpretação. Mas o profeta, ele dá a interpretação, e é por isso que ele diz assim, este é o sonho, rei. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que Deus é perfeito. Ele dá o sonho, e Ele dá o quê?
a interpretação para que a gente não faça especulação. Isso é essencial, irmãos. A gente vai evitar muitos problemas se fizermos isso. Então o profeta começa a dizer: Tu, ó rei, és rei dos reis, para Nabucodonosor, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a gente já tem a interpretação aqui. Do sonho do rei, a cabeça era quem? Nabucodonosor. Agora me diga uma coisa, por que não falou que a cabeça era a Babilônia? Afinal, a cabeça de ouro era Nabucodonosor ou era a Babilônia? É falado que é Nabucodonosor, sabe por quê? Porque ele era o rei da Babilônia, só que ele era autocrata. Ele era um rei cuja palavra era lei, era ordem. Ele poderia falar algo e depois dizer o contrário logo em seguida e tinha que ser obedecido, porque ele era soberano. Então o profeta diz: a cabeça de ouro és tu, se referindo ao reino da Babilônia e ao rei, então, Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino. Qual outro reino que veio depois de Nabucodonosor? O reino Medo-Persa, né? Que tinha 2 braços, lembra que é de prata, inferior a ouro, porque o ouro simbolizava Nabucodonosor autocrático, mas o reino dos medos e dos persas era um reino cuja lei era superior ao rei. Tanto que quando o rei baixava um decreto, nem ele mesmo podia revogar esse decreto. A gente encontra lá em Esther, nós encontramos no livro do profeta Daniel. E esse reino, 2 braços, né? Medo-Persa, é o reino que se levantou logo após Nabucodonosor. E diz ali, inferior ao teu, por causa disso. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Qual que é o terceiro reino? A Grécia. Lembra de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que helenizou e conquistou o mundo da sua época, que difundiu a cultura grega, a língua grega. Até hoje nós somos influenciados pela cultura e pela língua grega. É o reino que veio logo em seguida, o qual dominará sobre toda a terra. Até aqui, irmãos, tudo bem. Basta olhar historicamente e a gente vai ver isso, né? Babilônia, Medo-Persa e reino grego. Só que daí vem o próximo reino, né? E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Qual que é o quarto reino? É o reino romano, é o reino do qual veio Jesus. Lembra que Jesus, quando nasceu, o Império Romano dominava? E aqui, Deus deu a Nabucodonosor até a visão do nascimento de Jesus e do ministério de Jesus, porque ele diz assim: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro e lodo. Aqui, no sonho do rei, está sendo dito a ele: ó, vem um reino, que seria o Império Romano, um reino poderoso, porém extremamente maligno no sentido de estar envolto tremendamente nas paixões humanas.
Por isso o barro, por isso a fragilidade do homem. E quando a gente estuda o Império Romano, nós vemos exatamente isso. E como os dedos dos pés eram em parte ferro, em parte barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Um reino poderoso, o exército romano entrava e derrubava e arrebentava com tudo. Porém, os seus homens, os seus reis, eram dominados pelas paixões humanas, o que os levou a uma queda terrível, né? E continua, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão como semente, com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas olha aqui que coisa extraordinária, né? Quando Deus revela a Nabucodonosor e lhe dá a interpretação através de Daniel a respeito da vinda do Messias, né? Ele diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Qual que é o reino que nunca será destruído? Na nova aliança, o estabelecimento da igreja do Senhor, que é o novo Israel, que é o povo de Deus. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, não é igreja que tem nome, não. É a união de todos aqueles que um dia receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos. Sabe quem que é a pedra angular? Sabe quem que é a rocha da salvação? E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Deus deu a Nabucodonosor uma visão histórica, dizendo que ele domina e é rei, soberano, sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos. E cada império humano, nós estamos vendo isso hoje, pode ser muito forte como ferro, porém, tem pés de barro. Os irmãos acham que não pode cair o império norte-americano. Os irmãos acham que não pode cair o império russo. Os irmãos acham que não pode cair qualquer império dentro da humanidade, constituído de homens falhos, destrutivos. Mas hoje, irmãos, foi dada aqui a interpretação. Agora, eu quero que você abra o livro de qualquer seita. Imagine qualquer seita, tá? Qualquer seita herética. E pegue o livro de Daniel e pegue aquilo que Deus já revelou, que os irmãos estão vendo aqui. Porque fiel é a interpretação que Daniel deu. Mas pode pegar. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que os dedos de barro são 10 reinos. Tá? Está escrito aqui? Tá? Não está. É só o que Deus revelou. É só o que Deus mostrou. Porque daqui a pouco eles vão dizer que as unhas são capitais. Mas o que Deus mostra aqui é uma estátua cuja cabeça de ouro é Nabucodonosor, cujos braços são os medo-persas, cuja a cintura é o Império Grego e cujos pés é o Império Romano. Mas daí alguém fala, mas tem 2 pernas. O Império Romano se dividiu entre o Império Bizantino e os, lembram? Otomanos. Lembram disso? Os otomanos, os bizantinos.
certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo o seguinte. Quando você pegar um livro de profecia, e por isso que eu pulei lá de Ezequiel para Daniel, o que está escrito, está escrito. Certo? O que não está escrito, como é que é o nome disso? Oculto. E se você tentar entender o que não está escrito, o que é mesmo? Especulação. Tá? E não é teologia. E eu quero dizer uma coisa. Toda vez que se tenta fazer especulação com texto bíblico, eu quero dizer isso com todas as letras que a Bíblia fala. Você vai... Toda vez que você pegar algo que não está escrito e fizer especulação, você vai errar. Por quê? Porque Jesus já falou isso, ó, o dia e a hora ninguém sabe. Somente o meu Pai, nem os anjos sabem. Daí, aqueles, o que eles fazem? Marcam data. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão errar. Daí lá, em Deuteronômio diz, as coisas reveladas pertencem aos homens, que Deus revelou aos seus filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Se você se preocupa mais com o que está oculto do que com o que está revelado e tenta especular o que está oculto para tentar fazer o seu nome entre os homens, hoje a gente chama isso de teorias conspiratórias, né? Não é isso? Toda vez que você entrar na internet e ver lá o indivíduo falando um monte de coisa que ele precisa fazer um malabarismo mental de especulação e transformando diversos textos, ele está especulando e está errando. Por quê? Porque Deus faz questão que o especulador quebre a cara. O problema são os discípulos. A palavra de Deus diz assim, então o rei Nabucodonosor, depois que recebeu, né, o sonho e a interpretação, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Tem alguma coisa estranha nesse texto aqui? O que está de estranho aqui? Adorou a Daniel? Irmãos, eu fiz questão até de frisar isso daqui. Por quê? Por um motivo muito simples. A palavra que adorou, traduzida para o português como adorou, significa reverenciou. E o que significa reverenciar alguém? Uma homenagem. Né? Por exemplo, a Marilda, ela faz alguma coisa legal, um trabalho legal, e eu a reverencio. Eu não estou adorando, eu estou cumprimentando ela. Estou valorizando o que ela fez. E é o significado aqui, não é adorou de adorar a Deus. A tradução seria reverenciou a Daniel. E como que ele reverenciou? Deu poder, deu autoridade, fez com que ele se tornasse governante, fez isso com seus amigos. É reverenciar. Só que essa mesma palavrinha, só para falar de seitas, ela é colocada para o arcanjo Miguel, né? Alguém reverenciou o arcanjo Miguel. O que é reverenciar? Na antiguidade, quando você via alguém, você se curvava para cumprimentar. Você reverenciava, mas não significa que adorava. Só que daí os falsos profetas que querem dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, eles pegam aquele texto que fala, e que está mal traduzido, né? Usando a palavra como adoração, para dizer que Miguel foi adorado. Quando, na verdade, Miguel foi reverenciado. Quando os anjos chegaram na casa de Abraão, Abraão fez o quê?
os reverenciou. Se qualquer homem chegasse na casa de Abraão, Abraão reverenciaria aquele homem, porque era uma questão de educação e respeito. Há então uma artimanha muito forte quando os falsos profetas se apegam a certos textos para enganar os incautos. Quando se apegam ao sonho de Nabucodonosor para dar interpretações que não estão no texto. A palavra diz então que Daniel foi reverenciado. E como que foi reverenciado? Diz assim, ordenou que oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos céus, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Foi assim que o rei respondeu a Daniel. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lembram dos 3 amigos? Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Assim aconteceu. Então, irmãos, hoje eu gostaria que ficasse gravado isso. Toda vez que alguém vem fazendo especulação, como é que você sabe que é uma especulação? Vou dar um exemplo. Você diz, não, mas assim, aqui está escrito assim. Daí a pessoa pega e diz, porém, essa palavrinha, ela começa a especular. E lá no outro texto, e lá não sei aonde, e em Apocalipse, e daí vamos lá para Levítico, e daí vamos lá para não sei aonde, e aqui significa isso, mas lá significa aquilo. Como é que é o nome disso? Não é fazer teologia, é especulação. Mas a palavra, ela revela. Porque a palavra de Deus é revelação de Deus. E mesmo um texto complicado, como o texto do sonho de Nabucodonosor, dentro do próprio texto está a interpretação. E o próprio profeta Daniel disse isso. Rei, te darei então o sonho e a fiel interpretação. Não porque eu seja sábio, mas porque Deus conhece mistérios e Deus o revelou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus das nações, que tem o comando de toda a terra, de todo o universo. Nós sabemos que nenhuma folha cai sem a sua permissão. Nós sabemos que enquanto o mundo está em ebulição, e muitos imaginam que o Senhor não está presente, mas o Senhor está sobre todos, e o Senhor é aquele que age e transforma as circunstâncias. Sabemos que quando o Senhor permite algo, é para o nosso bem, para o nosso crescimento, e para a concretização da Tua vontade na terra, e das Tuas profecias, e daquilo que o Senhor mesmo determinou como seria. Por isso nós nos submetemos a Ti, ó Deus. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Te agradecemos porque podemos humildemente chegar à Tua presença e receber da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.